Este livro é resultado de um trabalho de pesquisa de 10 anos, em que fui em busca da história de um uruguaio chamado Félix Peiraro Carbajal, que nasceu em Montevideo em 1913 e morreu no Brasil, numa cidade chamada Blumenau, em 2005. E o Félix esteve em diferentes momentos aqui na cidade de Rivera, dando conferências. E ele é uma personalidade muito complexa, exigiria bastante tempo para explicar tudo o que ele fez em sua vida quase centenária, mas ele foi um homem que viajou grande parte dos países da América e parte da Europa como conferencista e como construtor de relógios de sol. Agora, Ricardo, ¿qué te llevó a vos comenzar a hacer esta investigación sobre quién era Félix? Sim, há 10 anos atrás eu estudava numa biblioteca em Blumenau e avistei Félix, um senhor quase centenário, e estudando, em meio a vários livros, e essa imagem me chamou bastante atenção. E ele se vestia sempre de branco, totalmente de branco. E logo após alguns meses eu soube do seu falecimento através da imprensa, e a sua história era fantástica, que não parecia verdadeira. Ele dizia ser amigo de todos os grandes artistas e intelectuais do século XX. Posso citar alguns: Neruda, Borges, Frida Kahlo, Diego Rivera, Salvador Dalí e todos, E então eu decidi ir atrás dessa história, no começo imaginando que eu estava em busca de uma narrativa sobre grandes fabulações da existência, mas o meu livro revela então um pouco dessa experiência e o quanto que ela tem a ver com uma busca poética pelo mundo, de viver uma vida como uma obra de arte. ¿Llegó a tener Félix todos estos contactos y tener ese estrecho vínculo con cada una de estas personalidades? É fato que seria impossível comprovar tudo o que ele dizia, mas em parte sim, eu estive viajando em muitos países da América, encontrei muitos vestígios de sua passagem, mas ele vivia como um nômade. Então ele ficava um período muito curto nos lugares e logo ele desaparecia. As pessoas diziam que ele era uma pessoa que não dizia adeus, não dizia até logo. Ele era recebido como um grande intelectual em diferentes instituições, falava, construía às vezes um relógio de sol e logo ele desaparecia. E assim ele deixou alguns contatos, importantes contatos aqui em Rivera, por exemplo, de pessoas que tinham amizade com ele, mas que perderam o contato e que anos mais tarde, muitos anos depois, eu voltei a contactar muitas dessas pessoas. Então o livro é um pouco sobre essa história, não só a história do Félix, mas a história também da minha procura dele, dos lugares onde ele esteve, com as pessoas com quem ele falou e sobretudo os documentos que ele deixou, porque dá para se imaginar que um nômade deixa poucos documentos, então eu precisei costurar esses diferentes vestígios na França, Espanha. ¿Qué ciudades, eso te iba a preguntar, qué ciudades llegaste a recorrer en ese mismo recorrido que hacía Félix y con qué te deparaste? ¿Cuál fue la que más te llamó la atención o alguna que te atrapó la historia? Sí. Félix teve um vínculo muito forte com Cuba, uma cidade chamada Matanzas, que ele se apaixonou por uma poeta chamada Carilda Oliver Labra, uma poeta de grande prestígio nas letras hispano-americanas, e Félix se correspondeu com ela durante 30 anos. E eu estive em Cuba em 2013 e justamente encontrei todas essas cartas que Félix enviava de diferentes lugares, sobretudo da América do Sul. Então, com essas cartas eu consegui também fazer um percurso não só intelectual das coisas que ele pensava, mas também dos lugares onde ele esteve.
E também no México há uma rica documentação sobre Félix, em que ele foi recebido em instituições muito relevantes, né, para o contexto mexicano nos anos de 1940. E além disso há inúmeros autores, alguns mais, outros menos conhecidos, que escreveram sobre Félix, mas coisas muito pequenas, como por exemplo Eduardo Galeano escreveu uma crônica do encontro que esteve com Félix, inclusive aqui na fronteira, né? E o Manuel Bandeira, que é um grande poeta brasileiro, modernista, fala também do encontro que esteve com Félix. Então o meu trabalho é um pouco a costura dessas diferentes informações, de diferentes arquivos, histórias a respeito desse personagem tão singular. Félix Peiralo Carvajal, Rivera para Félix. ¿Qué tenemos? ¿Alguna cosita como para que después todos vayan a buscar este libro que también, además de esta historia, nos va a deparar seguramente con una historia muy linda, como esta que ya nos vas adelantando alguna de ellas? É fato que é preciso ainda pesquisar e saber mais. O Félix tinha uma relação muito forte com o Rivera, ele esteve aqui em diferentes momentos e tem amigos aqui. Eu posso citar um, é Gustavo de Mello, que vive aqui até hoje, deve estar presente no lançamento, mas essa é uma característica do Félix, ele estabelecia, melhor dizendo, vínculos muito fortes com intelectuais, poetas, artistas nas cidades e depois ele desaparece. E aqui o que ele deixou é essa rede de amigos e algumas conferências que foram realizadas aqui nos anos 90. ¿Cómo termina en Blumenau, Félix? ¿Debido a qué? Félix manteve o movimento até os seus últimos dias. Ele realmente foi um nômade, na síntese dessa palavra. Ele nos últimos anos já estava um pouco mais adoecido, ele vivia num lar de idosos, né? Mas ainda assim se movimentando. Quando eu encontrei na biblioteca, ele vivia nesse lar, mas ia à biblioteca, continuava dando conferências e inclusive após o seu falecimento, o seu próprio corpo foi trasladado, foi enterrado em outra cidade, uma cidade chamada Lages, que fica a 200 quilômetros de Blumenau, e o livro recupera um pouco essa história, inclusive por que o corpo dele, né, vai ser enterrado em outro lugar. Essa é a característica dele, que é justamente o movimento. E por que Blumenau? Um pouco por acaso, né, mas que tem a ver com essas redes de amizades, de contato que ele ia construindo, e por isso eu considero isso uma filosofia do encontro. Ele estava em busca de encontrar as pessoas e viveu disso. Ele viveu quase 100 anos buscando encontrar esses artistas, esses intelectuais. Então por isso foi uma vida muito poética, muito bonita, por essa procura existencial. En lo que tiene que ver con el libro, aquí en Rivera, ¿dónde lo pueden adquirir? ¿Dónde lo pueden comprar? ¿Cómo se va a hacer? Aquellos que quieran leer esta historia que tiene que ver con nuestra frontera y con Félix, que tanto nos va a traer sin duda para leer, porque hay muy buenas historias en este rato que estamos charlando. Sim, é verdade que eu estou de passagem, assim como o Félix, né? E estarei vendendo o livro hoje no lançamento. E depois eu posso deixar alguns aqui com algumas pessoas, se quiserem também, para pessoas comprar em outro momento, porque eu estou indo em direção a Montevidéu e vou participar de outras apresentações do livro e desenvolver outras pesquisas em Montevidéu nos próximos dias. Bueno, sí, pero todos los que quieran pueden comunicarse contigo o con la Dirección de Cultura de la Intendencia Departamental, allí con el director Tati Bayo, porque creo que es un muy lindo libro y que cuenta toda esta historia que está diretamente vinculado a Rivera também. Perfeito. Hoje também estou em comunicação pela internet e tudo mais, né? E quero agradecer todo o apoio do Tati, né? Que é o coordenador de cultura, que foi a pessoa que abriu todas as portas e que permitiu esse trabalho estar aqui e podermos falar um pouco de Félix aqui em Rivera.
Un número de teléfono, si querés dejarlo, para que se contacten contigo. Sim, me parece que o melhor mesmo é me encontrar pela internet e um e-mail, ricardomachado1982@gmail.com.